vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é Tia Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio e estrategista da TM. E nesse podcast a gente compartilha com vocês algumas histórias mais estranhas, perrengues financeiros que as pessoas, nossas alunas, seguidoras, viveram com dinheiro e o que você pode fazer para evitar viver tretas como as que a gente traz por aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais, sobre o meu trabalho, eu tenho um programa de influência financeira chamado Money Expert. Tem mais informações do Money Expert aqui no link da descrição, em que você tem acesso a mais informações para entender como é que funciona a implementação desse programa. E no episódio de hoje vamos falar sobre guerreira até o último minuto. Hoje a gente vai contar uma história diferente. Não é sobre perrengue, nem sobre erro financeiro. É sobre uma mulher guerreira, daquelas que lutam a vida inteira para dar uma vida digna aos filhos. A história da Rosa. E quem contou foi a filha dela, a Andrea. E no final tem uma descoberta que vai te emocionar. A Rosa foi uma mulher à frente do seu tempo. Casou cedo, nos anos 70, mas nunca aceitou depender de ninguém. Fazia trabalhos manuais para ter o próprio dinheiro. Bordado, costura, o que aparecesse. Quando descobriu que o marido estava traindo, ela se separou. E nos anos 70, a separação era um escândalo. Mulher separada era praticamente excluída da sociedade. Mas a Rosa não ligou. Pegou a filha de 5 anos e foi à luta. Recente, né, que a gente aceita a separação, né? Trabalhou muito, muito mesmo, para sustentar a filha sozinha. Depois conheceu outra pessoa. Se relacionou e engravidou. Mas a família dele não aceitava o relacionamento e fez tudo para afastá-los. E mais uma vez a Rosa encarou a gravidez sozinha. Caraca, Rosa. Foi assim que nasceu a Andrea, que mandou essa história pra gente. Então, engravidou, ela teve filha com o primeiro, filha com o segundo, né? A Andrea é filha do segundo. Foi a segunda filha. É, do segundo marido também. Uhum. A Rosa morava com as duas filhas num cômodo emprestado pelo pai. Era aquele quintal cheio de parentes, todo mundo morando junto, todo mundo apertado, e ela sabia que aquele não era o lugar ideal para criar as meninas. Trabalhava na produção de uma fábrica, mas não parava de fazer cursos. Queria mudar de área, trabalhar no escritório, ter uma vida melhor. E conseguiu. Assim que a renda melhorou, ela se mudou com as filhas. Trabalhava muito, mal tinha tempo de estar com elas, mas cada esforço rendia cargos melhores, salários maiores. Até que conseguiu alugar um apartamento enorme num bairro nobre de Belo Horizonte. Quando o dono colocou o imóvel à venda, a prioridade de compra era da inquilina. E a Rosa não pensou 2 vezes. Se enfiou em empréstimos, apertou orçamento, mas comprou o tão sonhado apartamento. No dia da assinatura, a Andrea pediu para ir junto, mas a mãe não deixou. Ela não tinha feito a tarefa da escola. Mesmo num momento tão importante, a Rosa não abria mão de ensinar responsabilidade. A vida ia bem. Compravam roupas, saíam para comer, viviam com conforto. Não eram ricas, mas tinham estabilidade. A Rosa era imparável. Braba, Rosa. Quando tudo começou a desmoronar. Até que a filha mais velha engravidou aos 20 anos. E a família do pai não aceitou a gravidez. A história parecia se repetir. Mas Rosa era forte, o neto virou o brilho nos olhos dela e continuou batalhando para sustentar as 2 filhas e o neto. Mas as dificuldades começaram a apertar. Nessa hora que ela tinha que deixar essa filha cuidar desse filho, né? Quem sou eu pra palpitar, mas... Acho que assim, de alguma forma... Ela botar o menino no barco e continuar pagando as contas dele? Era a responsabilidade da menina. Tudo bem, ok, ajuda a cuidar, mas a responsa é da mãe, Quando né? ela engravidou, quem deu conta foi ela. Foi sozinha, ela, né? Então... Mas as dificuldades começaram a apertar. Ela foi perdendo o brilho, perdeu o emprego e não conseguiu mais se recolocar no mercado. As dívidas começaram a crescer, um empréstimo atrás do outro. Quase perdeu o apartamento por falta de pagamento. A solução foi vender o apartamento, quitar todas as dívidas e recomeçar a vida em outro estado. E assim ela fez. Deixou Minas Gerais e se mudou para Goiás. No desespero, aceitou a única proposta que apareceu. Um valor em dinheiro e o restante em parcelas de R$500 por mês. Nossa. Caraca, R$500. E assim, com cara de ser no gogó, né? Não, mas assim, isso foi em 99, ou seja, esses R$500 era bastante dinheiro. Né? Bastante. Esses R$500 foram o que manteve a família nos primeiros meses em Goiás, mas acabaram virando uma dependência. Quando o comprador parou de pagar, a renda sumiu. Clássico. Gente, no gogó. Vendeu no gogó. Meu Deus! E aí não volta pra cobrar porque não tem nem dinheiro pra voltar pra cobrar. É caro, né? O cara falou, a família tá lá longe, a mulher tá sozinha com as crianças, deixa eu Vai parar nada, de pagar isso aqui. vai Não nada. dá nada.
Tem documento. Mas não tem documento, nada. A vida, isso aqui é muito Brasil, né? Isso é Brasil, mano. Isso é puro crime de Brasil. Assim, você vai lá, compra suado, financia, aí você vende no gogó, você confia na pessoa, a pessoa não paga, aí você tá em outro estado, aí você não tem dinheiro pra voltar, e aí ninguém tem documento de nada, o cara que comprou não tem documento, eu sei que, sei lá, às vezes também não tem documento. E vou te falar, assim, ó, cara... Às vezes ela nem quitou o financiamento, sabe, tá financiado no nome dela, ela para de receber aqui, para de pagar lá. Mas assim, às vezes também a justiça do Brasil é tão lenta que às vezes se você tiver certo e com todos os documentos, você ainda tá lascado, assim, então... Outro dia eu vi um caso desse que a menina falou assim, o financiamento ainda tava no nome dela. Aí ela falou assim, quer saber, ele parou de pagar, eu vou parar de pagar também, que aí, na hora que o banco tomar, quem perde é ele. Toma essa. Pois é. Aí, tipo assim, só que é tudo tão bagunça, né? Quando eu trabalhava com regularização fundiária, teve uma época da minha vida, né? Logo que eu me formei como advogada, eu trabalhei com regularização de áreas de invasão. Não é aquelas áreas recém-invadidas, são áreas há muito tempo invadidas. Por exemplo, áreas que têm mais de 50 anos de invasão. Ou seja, você não consegue nem perceber. Você entra como se fosse um bairro normal. Você tem asfalto, você tem... Nem todas as áreas eram assim, mas algumas eram muito estruturadas. Você tem asfalto, você tem água encanada, você tem a energia elétrica, a prefeitura recolhe lixo. É um bairro normal. Só que o que acontece? Ninguém ali tem título de propriedade do imóvel. Então, o que aconteceu? Um dia, no passado, alguém entrou, invadiu, loteou, picotou o lote. A pessoa que era dona não conseguiu tirar. E aí ele vai lá e vende. Fez um papel de pão, fez um documento... Não tem documento. Às vezes tem, vende um documento que não serve pra nada. Não tem documento. Não é, porque senão é fake. Aí o cara vai lá, pega e fala assim, eu sou dono dessa terra aqui, você quer comprar? Aí a pessoa que tá comprando não sabe que tem que ter um título de propriedade no cartório, registrado em cartório. Aí a pessoa vai lá e compra. Aí ela até faz um contrato de compra e venda. Isso. Tipo, de gaveta. Tem um contrato. Tem um contrato. Mas esse contrato não tem peso nenhum, entendeu? Esse contrato não... Só falou que a pessoa pagou. Aí essa pessoa que pagou vai lá, constrói, faz a casa dela, uma casinha. Aí ela, anos depois, vende pra outro. A mesma pegou coisa. Esse contrato. Não, e aí vai lá, repassa, às vezes a casa já tá... Gente, tinha mansão nas áreas de invasão. Assim, mansão de tipo, sei lá, muito grande. Só que ela não vale tanto porque ela tá irregular. E aí, a hora que a gente ia regularizar essas áreas, as famílias ficavam bravas porque elas falavam que já era regular. Elas não conseguiam nem entender que o terreno era irregular, entendeu? Porque às vezes são famílias boas, classe média, às vezes, sabe? A maioria não, né? A maioria dos bairros são muito simples, muito, assim, perigosos e tudo mais, mas, assim, de famílias que... Quanto mais tempo a invasão aconteceu, mais estruturado era o bairro e melhor era a condição de vida das famílias ali. Mas por que eu tô falando isso? Porque as pessoas não fazem nem ideia de que precisa ter documento. Então, muito mais, sabe, fazer um contrato de compra e venda ou fazer a cobrança do jeito certo, não confiar no gogó, sabe? Registrar então, no cartório. Aí você fala assim, pra que serve tudo isso? São camadas de proteção, né? Então, assim, ela foi lá, vendeu o apartamento, foi embora para outro estado, o cara não pagou, e é isso, entendeu? É que... Uma vez eu vi uma frase que é assim, quando os negócios eram feitos por homens, né, naquela parceria, mano, dei a minha palavra, né, cuspi na mão, fechei aqui, tá resolvido, tá feito. O problema é quando os meninos aparecem, né, que aí existe o cartório e os contratos, que é você falar que vai fazer alguma coisa... Você ser moleque e você não executar, né? Aí você percebe assim que os valores da nossa sociedade não tem mais honra envolvida. Não tem. E aí as coisas só funcionavam com base na honra, é minha palavra. A palavra só tem peso numa sociedade em que as pessoas valorizam a palavra. A partir do momento que a palavra não tem mais peso, você precisa de camadas de proteção. E aí o problema é quando você tem uma pessoa que está num nível de simplicidade e ignorância tão grande que ela nem sabe utilizar essas camadas de proteção para poder usar a favor dela, entendeu? Uhum. E aí, ou seja, a Rosa foi embora para outro estado e não recebeu o dinheiro do apartamento. A vida começou a apertar. Ficaram devendo aluguel, vendendo almoço para comprar a janta, mas a Rosa não se entregou. Foi trabalhar em 2 lugares, de segunda a segunda, para pagar tudo que devia. E conseguiu. Caraca, mulher. Nossa. Vai e volta, e vai e volta. Voltando de um dos empregos, ela caiu dentro do ônibus e quebrou o fêmur. Foi operada, ficou hospitalizada e, felizmente, o hospital e a empresa de ônibus cobriram todos os custos. Porque ela provavelmente não tinha plano, né? Uhum. Nessa época, André tinha acabado de casar.
A Rosa sabia que o genro não a acolheria bem, então resolveu se mudar para outra cidade em Goiás para morar com a filha mais velha, que trabalhava no posto de saúde e poderia ajudar com curativos e medicamentos. Não era o que ela queria, ficou triste, mas não parou de lutar. Conseguiu se aposentar, mesmo com um benefício pequeno, e ainda recuperou um dos empregos antigos, trabalhando dentro dos próprios limites, com as pernas tudo cagadas. Morava sozinha numa kitnet alugada, simples, mas aconchegante. Tinha as contas pagas e ainda ajudava o neto e as filhas quando precisavam. Não comprava nada para ela. Tudo era para casa, para a família, para os outros. Com o tempo, a Rosa começou a adoecer, mas sem saber o motivo. Até que 12 dias depois de completar 68 anos, ela partiu. No dia do falecimento, as filhas não tinham reserva nenhuma. Não sabiam como pagariam o funeral. Oxe, gente. Esse é a completa descrição da história média no Brasil. Brasileira. Uma pessoa boa, trabalhadora, bom caráter. Teve alguns momentos bons. Alguns momentos bons, aí não tem noção de como manter patrimônio, aí abre mão, aí é perseguida, aí a cultura, aí não pode ter filho, aí casa, aí tem filho antes da idade, aí não tem educação, assim... Aí a filha engravida cedo, e aí... Cuida do neto. Rolo de neto, e aí... vende apartamento, perde tudo, aí recomeça do zero, na raça. E aí vive com a aposentadoria merreca do INSS. Aí fica doente e morreu. É o retrato médico. Mas uma pessoa bom caráter, honesta, justa e trabalhadora, né? É puro crime de Brasil isso aqui. No dia do falecimento, as filhas não tinham reserva nenhuma. Isso também. Esse não sabiam como pagariam o funeral. A Rosa queria ser cremada e assim seria feito. O esposo da André se dispôs a pagar, com a promessa de ser ressarcido depois. Nossa, já começou as dívidas após a morte. Quando foram desmontar o apartamento para devolver, a Andréia descobriu algo. A mãe tinha descoberto uma doença no dia do aniversário, mas não contou para ninguém. Era hepatite C. Resultado de uma transfusão de sangue feita em 1977, numa época em que o sangue não passava por exames. Caraca, ela contraiu hepatite C trocentos anos antes. Ela sabia que ia morrer e mesmo assim não escolheu preocupar ninguém. Aí demorou também. E a surpresa maior veio quando Andréia acessou a conta bancária da mãe. A Rosa tinha deixado o valor exato para cobrir todas as despesas do funeral, da cremação e ainda quitar as últimas contas parceladas. A Rosa honrou com seus compromissos até depois de partir. Brava, Rosa. Que bonitinho, né? Bonitinho. Essa história não é sobre perrengue financeiro, é sobre uma mulher que fez o que pôde com o que tinha. Mas a gente pode tirar algumas lições poderosas. Responsabilidade financeira se ensina. Né? A Rosa não deixou a filha ir assinar o contrato do apartamento porque ela não tinha feito a tarefa. Mesmo no momento importante, ensinou que a responsabilidade vem primeiro. Vender um bem para quitar as dívidas às vezes é a única saída. Tenho medo disso, viu, gente? Porque toda vez que você fez uma dívida por uma série de comportamentos ruins, e aí você foi lá com muito suor do seu apartamento, aí você pega esse apartamento, seu único ativo, e paga essas dívidas, se você não altera a origem, o comportamento que deu origem a essas dívidas, você vai fazer isso de novo, sabe? O que te levou pro buraco financeiro foi um comportamento inadequado. Isso, um comportamento de não saber usar crédito adequadamente, de tomar empréstimo, de tomar mais risco do que você dá conta. Então, são coisas que você precisa aprender, você precisa entender. As pessoas, o brasileiro, ele precisa aprender a lidar com crédito. Porque hoje a gente tem muito acesso a crédito. E que a crédito, não estou falando só de cartão, eu estou falando de acesso a crédito através de empréstimos, através de financiamento, através de consórcio, através de cartão. E a gente tem abundância de crédito. Crédito é uma espécie de alavancagem. Você dá um passo maior que a sua perna. Toda vez que você usa o cartão, você dá um passo maior que a sua perna. E se você não tem influência financeira, você não sabe administrar esse acesso a crédito. E é onde a gente começa. É só uma parcelinha, é só um financiamento. Ah, eu preciso de um carro novo. O que acontece é, quando a gente tem acesso a crédito, isso dá uma sensação de que a gente tem mais dinheiro do que a gente tem. Então, eu preciso de um carro novo. Não dá para ficar com esse carro, não. Mas, Tieme, não dá para ficar com esse carro mais tempo. E aí eu vou lá e eu financio um carro novo que é muito maior do que a minha renda. Então, eu ganho 4 mil reais. E eu vou lá e compro um carro de 60 mil reais. E esses 60 mil reais vira uma dívida de 150 mil reais. Ou seja, eu que ganho 4... Estou fazendo uma dívida que é basicamente 20 anos do meu trabalho. Não, 20 meses do meu trabalho. Então, o que acontece é, a gente não tem essa educação financeira, não tem afluência e não sabe usar crédito direito. O que acontece? Essa má utilização do crédito faz com que a gente naturalmente lide de uma forma muito
insuficiente com as dívidas, entendeu? Então, o processo de endividamento facilita muito. E aí, o que acontece? Bancos se utilizam disso. Não é à toa que hoje o Itaú é a empresa mais lucrativa do país. Né? Por quê? Porque ele ganha muito dinheiro com a falta de sabedoria das pessoas, a falta de influência financeira das pessoas. E aí, olha só, eu tenho um pouco de medo quando vocês vendem um imóvel para pagar uma dívida. Por quê? Porque quando você vende um imóvel para pagar uma dívida, você não está mudando o comportamento que deu origem àquela dívida. Você está queimando o patrimônio e em vez de mudar o comportamento. Muitas vezes, sem vender o apartamento, se a gente muda o comportamento, a gente já consegue pagar a dívida sem precisar vender o apartamento. Seria o mesmo exemplo de alguém que é muito gordo, porque tem vários transtornos e come muito zoado, aí vai lá, faz uma bariátrica, E não fica muda, magro, continua com o mesmo comportamento e volta a ficar gordo. Exatamente. Exatamente a mesma analogia, né? Exato. A bariátrica... Tanto que a bariátrica é uma das cirurgias que tem a pior taxa de sucesso, que é menos de 50%. Talvez a gente não consiga metrificar isso em finanças, mas assim, você vender a sua casa para pagar dívidas, provavelmente... E você viu, ela vendeu o apartamento e ainda tomou calote. Uhum. Cuidado com parcelas longas. Aqueles R$ 500 pareciam uma boa renda, mas viraram uma dependência e quando pararam a família ficou sem chão. Não, tá tudo bem isso aqui, assim. Isso aqui tá tudo bem. Trabalhar demais cobra um preço, né? Mas era o que dava para fazer, Exato. Né? Mesmo na simplicidade dá pra ter dignidade. A Rosa morava numa kitnet pequena, mas tinha as contas em dia e ainda ajudava quem precisava. Isso eu concordo. Mesmo na simplicidade dá pra ter dignidade. É óbvio que se a gente tivesse sabedoria nisso, né? O que eu vejo, assim, dessa história muito é que você percebe que a Rosa, a falta de... O que libertaria? Não. Ou o que você faria diferente como Rosa? Faltou algumas pequenas decisões mais sábias na vida para que ela... Porque se você vê assim, ela trabalhava muito duro. Então, ela compensava algumas poucas decisões que ela teve na vida geraram para ela a consequência de ter que trabalhar duro era o único caminho que ela tinha. É meio que assim... A única ferramenta que ela tinha em mãos era trabalhar bastante. Duro, exato. E aí, se você pega e corrige algumas poucas decisões que ela teve na vida e usasse esse trabalho duro, seria um motor... Eu penso que o trabalho duro é um motor. E aí, só que você tem que direcionar para onde você está colocando esse motor. Se você vai para o caminho errado, é um motor que te leva muito para o caminho errado, entendeu? Então, se você direciona isso e pega esse motor e leva mais para o caminho certo, eu acredito que a vida dela poderia ter sido muito melhor, entende? Por exemplo... um método contraceptivo para não ter tido filho tão cedo, entendeu? A escolha melhor do primeiro parceiro, a escolha melhor do segundo parceiro. E você vê, são decisões que parecem pequenas, mas afetam muito. Então, por exemplo, a escolha do primeiro, ter filho, a escolha do segundo, vender o apartamento, são poucas decisões que levaram muito o caminho dela para uma vida muito difícil. Imagina se ela tivesse casado no primeiro casamento com um cara legal. Já, acabou. Acabou. Aí ela já tem um filho, já tem 2 filhos, entendeu? Ela não precisaria ter o trabalho duro. Imagina tudo e o cara legal com o trabalho duro. Porra, a vida dela teria sido incrível. Imagina se ela tivesse vendido o apartamento com uma garantia num financiamento, sem ter feito tudo isso. Ela teria tido renda até o resto da vida. Não teria passado perrengue, 2 empregos no final da vida, entende? Teria plano de saúde, não teria precisado não sei o que, andar de ônibus, caiu, quebra o fêmur, entende? Aí contrai hepatite. Então você percebe assim que... olha isso... Casar melhor no primeiro casamento. Métodos contraceptivos para ter tido o filho um pouco mais tarde. Tudo bem que a André que tá contando aqui, mas para planejar melhor a existência dos filhos, quando ter filhos. E ter vendido o apartamento com mais segurança, olha só, são só 3 decisões que, com o trabalho duro dela, o bom caráter dela, ela teria terminado a vida infinitamente melhor, entende? Então, o que eu vejo assim é que as pessoas, elas deixam que muitas vezes a vida tome decisões por ela, ao invés dela tomar as decisões, entende? Então, a Rosa é realmente muita inspiração. Mas, de alguma forma, a vida dela poderia ter sido melhor se faltasse um pouquinho de sabedoria, se tivesse tido um pouco mais de sabedoria em algumas poucas decisões na vida, né? Acho que, assim, do ponto de vista pessoal, as grandes maiores decisões da vida, a primeira delas, a maior decisão que vai determinar, tipo, muito da sua vida é com quem você casa. Pra mim, 90% da sua decisão da vida é com quem você vai casar. Talvez uma segunda opção. Casar com alguém legal, alguém honesto, alguém trabalhador, alguém com quem você tenha bons diálogos, que esteja disposto a construir a vida, que seja uma relação de igual para igual, sabe? Que não seja uma relação de top-down, alguém tem mais poder que alguém influencia mais que alguém. É isso, assim, alguém legal, entende? Vai influenciar muito. Né? Talvez a segunda maior decisão seja, já baseado na primeira, é quando ter filhos, né?
É o momento certo? Eu acho que a segunda decisão pra mim seria a sua profissão. Profissão. Tipo, com o que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, de onde vai vir sua fonte de renda, qual o estilo de vida. Porque a profissão determina muito o estilo de vida que você vai ter. Você vai estar em casa, vai estar fora, vai trabalhar muito tempo fora, sabe? 44 horas fora, mais 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Qual a distância do trabalho que você tá de casa? Se você é feliz no seu trabalho, se você se realiza no seu trabalho. Qual é o estilo de vida que o seu trabalho te proporciona? Ah, ser médico é muito legal? Ser médico é muito legal, ganha muito bem. Mas você já parou pra pensar como que é o estilo de vida de um médico? Eu tenho vários mentorados médicos e eu definitivamente jamais seria feliz no estilo de vida que eles levam. Por quê? Porque eu tô aqui gravando podcast, meu celular pode tocar a qualquer momento com alguém precisando de mim, eu tendo que sair. Então como é que você tem um domingo feliz em família, tranquilo, que você leva seu filho pra tomar sorvete, pescar, sendo que a qualquer momento alguém pode te ligar pra você ter que sair, entendeu? Então assim, não é o estilo... o dinheiro, pra mim, nesse caso, o dinheiro não compensa. Por quê? Porque existem outras formas de ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu penso muito no estilo de vida que a profissão vai me trazer. As pessoas pensam muito no dinheiro que a profissão vai trazer. E aí depois eu me viro com o estilo de vida. Aí depois eu me viro com o estilo de vida. Eu me encaixo nesse estilo de vida. Eu vou arrumar um emprego. Tá, só que o emprego vai te prender 10 horas fora de casa. Tá tudo bem pra você? É muito difícil a gente ser feliz ficando 10 horas fora de casa. Sendo que você tá dormindo 8, 7 horas. Ou seja, você tem 6 horas pra viver. Entende? Então, muito mais do que o dinheiro que o trabalho pode me trazer, qual que é o estilo de vida que esse trabalho vai me trazer. E aí, a partir desse... esse trabalho vai me trazer esse estilo de vida? Ok. Então, daí agora eu vou fazer o meu melhor para ganhar o máximo possível dentro dos valores que eu prego, dentro das coisas que eu acredito, dentro daquilo que eu acho que é correto. E aí, eu acho que muito desses princípios de qual modelo qual o trabalho que eu vou ter, qual que é o meu modelo de negócio, como que eu ganho dinheiro, né? Como que eu tomo essas decisões. Muitas dessas decisões, para não dizer a maioria dessas decisões, passam em relação a financeiro, a dinheiro, a fluência financeira. Exato. Independente de como vai entrar o dinheiro dentro da sua casa, se você não tiver fluência financeira, a corda vai estourar. Você tá entendendo que se você é CLT e você ganha todo mês, se você não souber utilizar crédito, não tiver fluência financeira, uma hora o negócio explode? Você vai tomar mais passos do que você vai dar um passo maior que a perna? Você vai comprar mais coisas do que você deveria? Você vai se endividar? Ou às vezes você não vai conseguir ter qualidade de vida, a sua qualidade de vida maximizada dentro dessa renda? Se você for empreendedor, você quebra até antes. É meio que assim, se você é servidor público, você vai aos pouquinhos, apertando, porque daí tem consignado, porque daí tem cartão, porque daí tem fácil acesso a crédito, mas o que você vê, entendeu? Aí, servidor público demora mais, né? Por exemplo, minhas alunas que são servidoras públicas, elas chegam depois dos 45, 50, porque demora muito. Aí, quem é CLT é um pouco antes, 40. Quem é empreendedor, Rapidão. Ano empreendendo já tá ferrado sem influência financeira. Uhum. Todo negócio quebra por falta de influência financeira, por falta de gestão. Por quê? Porque acaba o caixa. Por que acaba o caixa? Porque você não sabe lidar com ele. Porque você não tem gestão nenhuma financeira. Então, você vê o quanto que o casamento perpassa a questão das finanças, a saúde perpassa a questão das finanças, a educação vai precisar disso, a saúde vai precisar disso, o casamento vai precisar disso, tudo vai precisar disso. Então, assim, e eu acho que no fim das contas também, todo mundo acaba sendo um pouquinho da Dona Rosa aqui, que fala assim... Não, se eu trabalhar mais e se eu ganhar um pouco mais, eu vou conseguir resolver tudo isso. Você quer trabalhar, você quer vencer na vida, não de forma inteligente, de forma raçuda. E eu não tô tirando mérito. A gente precisa de raça. Mas se eu pego essa raça e boto inteligência em cima dela, eu consigo resultados muito mais rápido. Agora, se eu tenho um Fusca ou se eu tenho uma Ferrari e se eu tô indo pro precipício, no fim das contas... É o precipício. Eu vou chegar mais rápido no buraco, sabe? Agora, se eu consigo direcionar a minha vida pro caminho certo, se eu tenho um Fusca ou se eu tenho uma Ferrari, aí inevitavelmente eu vou chegar mais rápido onde eu quero. É bonitinho assim, porque a Andréia mandou essa história, ela, aqui, né? Colocou, por que a Andréia mandou essa história? Mandou essa história porque a mãe foi uma guerreira, uma mulher que lutou a vida toda, que errou, acertou, caiu e levantou 1000 vezes. E que no final deixou uma lição pra todas nós. Honre com seus compromissos, cuide de quem você ama e nunca desista. E eu diria até mais, assim... Eu entendi a ideia da Andréia mandar essa história como uma forma de elogiar a mãe. É louvável, entende? Porque foi uma vida muito difícil e mesmo assim a mãe teve bom caráter e foi trabalhadora até o fim. Inclusive honrou com as suas contas até o fim. Mas eu também acho que a gente pode usar a história da Rosa como uma inspiração de o que eu poderia fazer melhor do que isso, entende?
E o que eu poderia fazer melhor que isso são algumas poucas decisões angulares. É isso, essa palavra que eu queria. É uma decisão que te direciona completamente para outro estilo de vida, entende? Então, quem é novo, assim, a gente tem que tomar cuidado com as decisões importantes que a gente toma na vida, porque isso pode definir muito, muito de para onde a nossa vida vai, sabe? Rosa, você foi incrível. Obrigada por tudo que você fez pelas suas filhas e pelo seu neto. Sua história vai inspirar muita gente. E Andréia, obrigada por compartilhar a história da sua mãe com a gente. Ela merecia ser lembrada assim, como a guerreira que foi. E você, minha gente? Você tem alguma mãe, vó, mulher na sua família que lutou muito para dar uma vida melhor para os filhos? Conta aqui nos comentários. A gente quer saber e homenagear essas mulheres também. Galera, se você quiser conhecer um pouco mais, a gente falou bastante hoje sobre influência financeira, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu programa de 6 semanas de influência financeira, o Money Expert, aqui na descrição do vídeo tem um link com a lista de espera do Money Expert. Entra na lista de espera, a gente manda mais informações sobre o programa lá dentro para você conseguir organizar a sua vida, seja você servidora pública, CLT ou empreendedora. Principalmente se você for empreendedora e autônoma. Se você gostou desse episódio, deixa aí o seu joinha, deixa aqui o comentário se você faria alguma coisa a mais ou diferente da Dona Rosa. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Quer compartilhar uma história de perrengue financeiro com a gente? Manda a história para histórias@boletosbabados.com, histórias@boletosbabados.com, que vai ser uma honra compartilhar ela aqui com a gente. Fechou, galera? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.